Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. Prometo que serei breve, até porque culto é de Santa Ceia, e daqui a pouco nós iremos participar juntos desse banquete espiritual. Glória a Deus. Quem encontrou o texto sagrado, diga eu. Eu. Versículo 1, capítulo 32 de 2 Crônicas, diz assim: E depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. E vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Somente até aqui. Glória a Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, nos fala a respeito de um período de apostasia, um período em que a nação de Israel havia sido dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. E especificamente aqui no capítulo de número 32, nós iremos ler acerca de alguns acontecimentos que sobrevieram sobre Judá, onde a mesma havia sido governada por reis que sempre na sua maioria estavam levando a nação a viver em pecado, em idolatria e em outras atitudes que eram abomináveis aos olhos de Deus. No capítulo de número 32, a história vai nos narrar acerca de um homem. O nome desse homem é Ezequias. Ezequias está tendo a oportunidade que foi dada a ele pelo próprio Deus de sentar na cadeira e de governar aquela nação. Ele recebe essa oportunidade e ele agarra essa oportunidade com unhas e dentes. Ele recebe essa oportunidade e ele vai fazer algo interessante. Ele teve um exemplo dentro da sua própria casa, pastor Jefferson. Porque Ezequias, ele foi criado dentro do palácio. Ele cresceu dentro do palácio. E dos 9 até os 25 anos de idade, perceba que ele era apenas uma criança. Mas, de acordo com que o tempo vai passando, ele vai adquirindo discernimento. Ele vai entrar na adolescência e vai chegar à fase adulta. E durante todo esse período, ele vai perceber que o seu pai, por nome de Acais,
que por sinal foi um dos piores reis que governaram sobre Judá. Aquele homem, ele fazia coisas terríveis aos olhos de Deus. Ele levou não somente ele, mas toda a nação a praticar coisas terríveis diante do Senhor. E até mesmo queimar alguns de seus próprios filhos. E como se isso não bastasse, Acais, nos seus últimos dias, mergulhado em uma total decadência espiritual, totalmente afastado de Deus, totalmente desviado daquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Ele vai pedir auxílio a alguns reis ímpios, o rei da Síria, e ele vai usar até mesmo utensílios do templo, da casa de Deus, para pagar por esse benefício, para pagar por essa possível ajuda. Mas a Bíblia diz que essa ajuda não lhe foi dada. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, ele vai endurecer o coração do rei da Síria, por conta da maldade e da recorrente desobediência daquele homem. E ele encerra os seus últimos dias como rei. Ele fecha o templo, ele tampa as portas, como se dentro dele ele estivesse querendo atribuir alguma culpa do seu fracasso ao Senhor. Então é dentro desse cenário que Ezequias, que agora não é mais uma criança e nem um adolescente, mas agora é um adulto, por mais que ele era moço ainda, 25 anos de idade, mas após a morte de seu pai, é esse o cenário que ele encontra. É esse o contexto em que Ezequias é levantado agora dentro de uma oportunidade de fazer ou não a diferença. Glória a Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, que Deus é um Deus de oportunidades. Glória a Jesus. O Deus que nós servimos, pastor Jefferson, é um Deus de oportunidades. Deus, ele sempre vai nos dar oportunidades de sermos pessoas melhores. Deus, ele sempre vai nos dar oportunidades de fazermos aquilo que agrada a Ele. Oh, glória a Deus. Ele sempre vai dar ao homem uma nova oportunidade para que o homem possa fazer aquilo que louva, glorifica e engrandece o nome dele. Então Ezequias, ele tinha motivos para fazer valer aquele ditado mentiroso que tem aí fora que diz assim, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas cada um que está aqui, irmãos, assim como Ezequias, você é um ser único na face da terra. Deus. Você é exclusivo. Não existe ninguém igual a você. Deus fez você com vontades próprias. Deus fez você com o poder da decisão. Deus levantou você com a plena capacidade. Eu não sei se você cresceu num lar parecido com o de Ezequias. Um lar onde, para onde você olhava, você só via mau exemplo, você só via bebedice, você só via coisas que lhe influenciavam para o mal. Mas você está aqui hoje porque agarrou a oportunidade de ser diferente. Você agarrou a oportunidade de fazer a diferença. Você abraçou e não desprezou a oportunidade que Deus entregou na tua mão. Glória a Deus. Louvado seja. Ezequias, mesmo tendo um péssimo exemplo dentro de casa, ele se levanta aos 25 anos. Glória a Jesus. E eu posso imaginar ele dizendo para ele mesmo: meu irmão, meu pai errou, as consequências foram terríveis, mas eu vou fazer o que eu puder para que a minha vida seja diferente da vida que o meu pai tem. Oh, glória! E assim Ezequias, ele vai se levantar e vai se tornar um dos maiores reis que Israel teve até hoje. Glória a Deus. Onde o próprio Deus vai fazer questão de deixar registrado nas páginas da Bíblia que nem antes e nem depois dele houve um rei tal que se inclinasse para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Então Ezequias, ele se levanta
E ele agora tem que consertar erros, consertar situações, abrir as portas do templo que estavam fechadas. E assim ele faz. Ele faz uma reunião, ele convoca os sacerdotes, ele convoca os levitas, ele convoca os homens de Deus. E ele diz: nós não podemos deixar a situação como está. Louvado seja Deus. Nós não podemos ficar de braços cruzados olhando as coisas erradas e sem fazer nada. E a Bíblia diz, irmãos, que ali na força de Deus, eles vão abrir as portas do templo novamente. O templo estava imundo, de cabeça para baixo, revirado, bagunçado. E aqueles homens vão trabalhar, arregaçar as mangas, aleluia, para que o templo voltasse a ser um local de adoração e exaltação ao Deus de Israel. Glória a Deus. Ezequias vai fazer muitas coisas. Ele vai restabelecer o culto. Ele vai organizar a liturgia do culto. Cada sacerdote no seu lugar, no seu turno, no seu ofício. Cada levita da mesma forma, no seu lugar, no seu turno, no seu ofício, para colocar as coisas do jeito que elas deveriam ser. Porque as coisas de Deus devem ser feitas da melhor forma possível. Glória! E Ezequias começa não pela vontade dele. O que chamou a minha atenção é que o que prevaleceu não foi o que ele queria. Ele olhou primeiro para as coisas do céu. E assim ele foi trabalhando, pastor. Ele foi, juntamente com os sacerdotes e levitas, organizando tudo. Depois ele vai fazer uma nova assembleia, uma nova reunião, e ele vai convocar aqueles homens e vai mandar mensagens para todo Judá, e não apenas para Judá, mas para Israel. Olha como Ezequias era diferente. O reino estava dividido, mas a mente dele era uma mente de união. O reino estava dividido, mas a mente dele era uma mente de unidade. Glória a Deus. Ele não se preocupa apenas com Judá, porque ele poderia muito bem dizer: meu irmão Israel, que se vire. O meu papel aqui é tentar fazer o melhor para ajudar, mas não. Ele envia mensageiros para Judá, mas também envia mensageiros para Jerusalém, para Israel. Ele envia mensageiros onde tivesse alguém que servia e adorava ao Deus do céu. E ele convoca a todos para que viessem celebrar novamente a Páscoa. E assim a Páscoa é celebrada. Uma grande festa que, pela lei de Moisés, duraria 7 dias. E ali aqueles homens se alegram na presença de Deus. O nome do Senhor é glorificado de uma tal maneira. A alegria era uma tal alegria que ao final dos 7 dias eles fizeram uma reunião, entraram no consenso e fizeram mais 7 dias, 14 dias de adoração direta a Deus. Celebração e glorificação direta ao nome do Senhor. Mas aí nós entramos no capítulo de número 32. Eu já vou terminar já. O capítulo 32 vai começar dizendo assim: e depois de toda essa fidelidade. Essa fidelidade aqui que a Bíblia está se referindo é a fidelidade que foi exercida pelo rei. Foi ele que teve a iniciativa. Foi ele que arregaçou as mangas. Foi ele que deu o pontapé inicial. Então, essa fidelidade aqui é a fidelidade que Ezequias teve. E o texto vai dizer que Senaqueribe, ele vai se levantar contra Judá. E sabe o que é interessante? É que na infidelidade ou na fidelidade, como o texto está fazendo aqui menção, que ele foi fiel, na escassez ou na bonança, faça chuva ou faça sol, assim como sobre a vida deste homem veio um grande levante da parte de uma grande nação daquela época, chamada Assíria, não é diferente na vida do crente hoje, irmão. Você sendo fiel ou não sendo, pode ter certeza que o dia mau ele sempre vai chegar nas nossas vidas, e nós precisamos ter essa consciência aqui nessa noite. Faça chuva ou faça sol,
O dia mau não pede permissão, não pede licença, ele chega muitas vezes quando nós menos esperamos. Ezequias estava vivendo os melhores dias da vida dele, alegre, satisfeito, fazendo a obra de Deus, mas de repente, ele percebe que um grande adversário, um adversário temido, um adversário que naquela época era um dos piores, Senaqueribe, rei da Síria. Ele invade Judá, ele não pede permissão. Quando Ezequias vê, ele já está dentro do território. Ele já está nas circunvizinhanças de Judá. E o texto diz, pastor Jefferson, quando Ezequias olha para ele, ele vai perceber que o seu rosto era o rosto de quem vem para a guerra. Ou seja, Ezequias ele estava ali, Senaqueribe com o seu exército também. E ele percebe, ele enxerga, ele vê que Senaqueribe não estava ali com boas intenções. E da mesma forma nós também, Deus ele permite que nós tenhamos essa percepção de ver. Deus permite que, independente da situação que você esteja, espiritualmente falando, Deus permite que você enxergue, que você veja algumas situações que você não queria ver, que você não queria enxergar, que você não queria que estivesse acontecendo. Mas se Deus está permitindo, não é para a sua morte. Se Deus está permitindo, é porque Ele está chamando a sua atenção e há um propósito maior por trás dessa situação. O dia mau vem sobre os bons e sobre os maus. Salomão vai escrever sobre isso dizendo que Deus ele derrama a sua chuva sobre todos. Deus ele derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Mas quando Ezequias ele percebe a ação do inimigo, ele percebe a invasão da sua terra, do seu território, ele percebe que a intenção dele era uma intenção ruim. Ele estava decidido, pastor. A intenção de Senaqueribe era tomar, o texto vai dizer, ele queria tomar o território para ele, as cidades de Judá para ele. Essa era uma das estratégias que Senaqueribe já vinha usando e já vinha conquistando o espaço e ganhando sobre outras nações também. Mas a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Ezequias ele vai perceber aquela situação. Ele vai perceber que o inimigo agora se levantou. Mas ele vai permanecer confiando no Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando o dia mal chega e quando o adversário muitas vezes ele tem preparado as suas ciladas e as suas emboscadas contra a nossa vida, ele não avisa e ele não vem com a intenção de dar viagem perdida. O inimigo ele não vem, ele não se levanta, ele não dá o bote contra a vida do crente para dar a viagem perdida. Ele vem com a intenção de roubar, matar e destruir. Ele vem com a intenção de minar a sua fé, de fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o Deus que fez a diferença na vida desse rei chamado Ezequias, o Deus que fez justiça na vida desse homem chamado Ezequias, o Deus que não permitiu que o exército inimigo tivesse êxito sobre a nação de Judá por causa das atitudes de um homem chamado Ezequias. Ele é o mesmo que está contemplando como eu e você temos andado diante da presença. Glória a Deus, aleluia. É o mesmo Deus que tem contemplado o meu deitar, o teu deitar, o meu levantar, o teu levantar. E eu aprendo na Bíblia Sagrada que é verdade quando ela diz que se nós formos fiéis ao Senhor e obedientes à palavra dele, ele se torna inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Ele pode até se levantar, mas o Senhor é maior para garantir a nossa vitória. Ele pode até preparar laço e cilada, mas existe um Deus que ainda dá livramento e escape na terra
para quem está decidido a fazer a sua vontade. Glória. Ele ainda é fiel e justo com a minha vida e com a sua vida. Senaqueribe projetou, planejou, desejou, ele quis. E da mesma forma, o nosso adversário maior, ele continua de forma incansável, planejando, projetando e pretendendo todo o mal que você puder imaginar contra a sua vida. Se o seu casamento está uma bênção, se a sua família está uma bênção, o projeto dele sempre vai ser chegar para bagunçar o que está indo bem. Ele não fica satisfeito quando ele vê você feliz e as coisas dando certo para você, não fica. Ele não fica satisfeito quando vê Deus abrindo as portas para você, você prosperando, você colocando a mão e Deus cumprindo a promessa. Quando tu colocar a mão, Deus vai abençoar. Ele não fica satisfeito, ele sempre vai estar na espreita, aleluia, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o papel dele. Mas graças a Deus, pastor Jefferson, que nós temos um Deus. Glória a Deus. E o Deus que nós servimos, ele se antecipa diante das armadilhas e ciladas preparadas contra a nossa vida. Já foi falado aqui a proteção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós só podemos ter essa certeza se vier da parte do céu. Porque o homem não tem a capacidade de proteger o outro homem, não pode, não tem como. Mas o Deus que você veio adorar, você saiu da sua casa hoje para adorar aqui nesse lugar. Ele é um Deus que se antecipa diante das ciladas preparadas contra a tua vida. É um Deus que se antecipa diante dos projetos de destruir o teu casamento. É um Deus que se antecipa diante da cova aberta, fecha a sepultura. É esse Deus que eu vim para cá falar para você nessa noite. Ele ainda fecha a cova. Ele ainda corta laço, ele ainda quebra lança, ele ainda é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite para receber a glória, a adoração, a exaltação e para fazer você saber que ele é fiel na sua vida. Eu só quero dizer isso para você. Você tem que sair daqui hoje com essa certeza. Glória a Deus. O teu Deus é o Deus que se antecipa. Aleluia. Glória. O diabo chega atrasado, pastor Jefferson. Ele pensa que chega para fazer, aí o Senhor já chegou para desfazer antes que ele quisesse, aleluia, executar o projeto dele. É por isso que nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem conosco na terra. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos separou desde o ventre da nossa mãe para uma grande obra. Glória a Deus. Assim como ele fez com Ezequias. Então, quando Ezequias vê que Senaqueribe está vindo, pastor, e que o rosto dele era de guerra, isso me ensina uma coisa. Tem pessoas que elas só conseguem acreditar quando vê. E até afirmam isso. Eu acho bonita a sinceridade da pessoa quando ela diz: eu só acredito vendo. É ou não é? Era para ter assim, gente, no nosso meio? Não, irmão. Porque o crente ele tem que viver pelo que crê. Nós cremos antes de ver. Mas tem gente que diz: eu só acredito vendo. E Deus te chamou para crer antes de ver. Para crer antes de receber. Para agradecer antes da porta ser aberta. Tomé andou com Jesus 3 anos e 6 meses e abriu a boca e foi sincero e disse: eu não tenho nem perigo de eu acreditar. Se eu não ver a marca dos cravos na mão do homem, eu não creio. Não acredito não, mas nós vimos ele, mas eu não creio.
vem Jesus pela segunda vez. Para onde é que ele vai? Para a frente do incrédulo. Toca aqui e vê. Sou eu que falo contigo. Aí na hora ele olha e disse: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus olha para ele e disse assim: porque tu me viu, agora tu crê? Felizes são aqueles que mesmo não me vendo, eles creem. Oh, glória! Ou seja, o que Jesus está dizendo é: antes de ver, começa a crer. Jesus disse que vai me dar um marido, que vai abençoar, me dar uma casa, que vai restaurar meu casamento. Você já tem que agir como se ele tivesse feito e agradecer antes da promessa se cumprir na sua vida. Glória! É Jesus dizendo assim: pastor, eu vou encher a casa. E a casa vazia, você dizendo: Jesus, eu te agradeço porque o Senhor já encheu a casa, pela fé eu posso ver a casa cheia de pessoas. Aí Jesus dizendo assim: vou restaurar o teu casamento. E na tua oração dentro do teu quarto, você não duvidando nem 1%, mas orando e sendo grato a Deus, dizendo: Senhor, obrigado porque eu já posso ver, eu creio no meu casamento restaurado. Oh, glória! E não ficar cocheando em dois pensamentos. E não ficar desacreditando daquilo que Deus pode fazer. Aleluia, Jesus. Eu quero encerrar dizendo: Ezequias entendeu que aquele momento era um momento de guerra, não apenas espiritual, mas era um momento em que ele iria ter que usar o seu exército. Na mente dele, pensa comigo. Por que ele pensou isso? Porque a Síria naquela época ela era conhecida. Senaqueribe era conhecido. Era um exército terrível. Então, Ezequias, ele chama a atenção também pela diligência. Ele não era negligente. Ele não empurrava as coisas com a barriga. Ele não gostava de deixar para amanhã o que ele podia fazer hoje, como muitas vezes nós fazemos, né? Aleluia! Começa mais um ano, estamos quase em dezembro e já estamos fazendo 1001 planos que nós fazemos todas as vezes que chega novembro. É verdade ou não é? Quando chega novembro a gente começa a dizer: ano que vem eu vou fazer isso, isso e aquilo. O ano entra e você não faz 10% daquilo que você planejou que ia fazer. Misericórdia. Aleluia! Eu aprendo com Ezequias que nós precisamos ser mais diligentes, ou seja, nós precisamos estar ligados com o céu, atento à ação de Deus, para que de acordo com o que Deus está nos direcionando, nós possamos nos movimentar para estar alinhados com a vontade do Senhor para nós. Por isso que Ezequias ele toma uma atitude, ele se reúne com seus homens, e a Bíblia diz que ele vai fazer inúmeros, ou muitos, melhor dizendo, escudos e armas. Ele manda fazer, ele manda confeccionar muitos escudos e muitas armas, espadas, facas, porque ele sabia que havia um perigo de uma guerra iminente. Mas logo nos versículos a seguir, algo me chama a atenção. É que ele vai dirigir a palavra aos seus subordinados, e ele vai dizer assim: não temam diante de Senaqueribe, não temam diante dele, porque mais forte é o que está conosco do que eles. Glória a Deus. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Olha a humildade desse homem. Ele era rei, ele era poderoso, ele era riquíssimo, mas ele era humilde para reconhecer que sem a ajuda do céu ele não poderia sair do lugar e muito menos ter vitória. Aleluia! Glória a Deus. Ele se humilha e ele reconhece. Porque tem pessoas que quando vai sendo abençoado, coloca a sua confiança nas suas posses, né? Sim ou não? Sim. Coloca a sua confiança naquilo que conquistou. Coloca a sua confiança naquilo que tem. E eu aprendo com Ezequias aqui que nós sempre venhamos aprender
que não podemos jamais deixar de colocar em primeiro lugar nossa confiança no Senhor. Porque é Ele que garante a nossa vitória. É Ele que garante a nossa vitória. É Ele que garante a nossa vitória. Não é a nossa capacidade. Ele poderia muito bem ter dito. Eu entendo, pastor, ele que eu disser. Ele percebeu logo a necessidade de haver uma preparação maior. Por isso que ele mandou confeccionar mais escudos e mais lanças, facas, armas. Porque ele percebeu, eu preciso me preparar mais. Eu preciso me preparar mais. Quem entende aí que precisa se preparar mais? Glória a Deus, aleluia. Quem entende que existem guerras que elas exigem de nós, aleluia, uma preparação maior, porque existem guerras de níveis diferentes, demônios de níveis diferentes, situações mais difíceis que você tem que entender que é necessário uma preparação maior de Deus. Aleluia, não que você vai colocar sua confiança na sua preparação, mas a sua preparação, aleluia, aliado com a preparação do céu, vai fazer você vencer, vai fazer você triunfar. É assim que funciona. Glória a Deus. Nós nos preparamos, mas precisamos entender que não é porque eu agora fiz a minha parte que eu posso. Eu não posso deixar o orgulho prevalecer. Eu não posso deixar que a minha capacidade, porque você acha que agora tem um nível maior de intelectualidade, entenda, você continua dependendo de Deus da mesma forma, a responsabilidade aumentou sobre a sua vida. E Deus está dizendo somente uma coisa, entenda. Em qualquer situação, você precisa entender que depende 100% de mim. Oh, glória. Quem pode dizer isso? Eu dependo 100% de Deus. Nunca ache que você, aleluia, agora pode fazer porque você se preparou. Não, Ezequiel se preparou, mas ele disse que vai nos dar a vitória a Deus. E para finalizar, a Bíblia diz que ele nem precisa lutar, pastor Gerson. Verdade. Tem luta que ele nem precisa lutar. O cara se prepara, o cara sobe monte, acorda de madrugada, jejua a hora, bota a barriga para dentro, mas Deus disse, nessa peleja você não vai pelejar, nessa guerra tu não vai guerrear. Aleluia, fica atento e vê o livramento que eu vou preparar para você. Glória a Deus. Deus só queria uma coisa, te despertar. Porque a luta serve para isso. Desperta o crente para orar mais, para descer mais, para jejuar mais. Às vezes o camarada está com 2 anos que não sabe o que é jejuar. Aí Jesus permite, né, uma provinha, né? Um parafusozinho acochar, para o camarada descer de novo e reconhecer que o Senhor é Deus. Às vezes Deus usa a luta para despertar o crente só para isso. Aí ele olha assim, pronto, meu filho, já despertou, fica na tua aí, sai do meio, tira a tua mão e deixa eu agir. Eu vou fazer e eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida e ponto final, porque Ele é Deus. E Ele faz do jeito que Ele quer. Oh, glória a Deus. E aí, a Bíblia diz que quando eles pensavam que era agora a hora, né? Senaqueribe está lá e disse, agora, vamos dar o bote. Deus surpreende e manda um anjo lá no arraial dos assírios e mata 185 mil pessoas. Meu irmão estava pensando nessa quantidade de pessoas, como é que tinha sido isso, porque a Bíblia não diz, Paulinho, não está escrito lá. Não diz que teve sangue, não fala. Só diz que o anjo matou. 185 mil é muita gente. O castelão ali lotado, umas 60 mil pessoas no máximo. Né? Imagina 3 castelão lotados de soldados. Ali é a Só catinha. precisou de um anjo. Oh, glória. Para mim, irmão, no meu pensamento, aquele anjo ele deu um ataque fulminante. Milésimo de segundo, matou tudinho de uma vez só. Eu depois senti a dor da morte. Só deixou o infeliz escapar, chamado Senaqueribe. Pera aí que Deus é Deus, hein? Se fosse filho dele, matou ele. Deixou ele escapar. Aí ele foge, quando ele chega lá na terra dele, ele é morto pelos próprios filhos. Eita.
mas a vitória foi contada por Ezequias. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então Deus te chamou para fazer a diferença, como Ele chamou Ezequias para fazer a diferença. Você pode receber essa palavra nessa noite Oh, glória a Deus. e entender que você jamais pode confiar na força do seu braço. É. Por mais que Deus te empurre para situações onde você vai ter que se preparar, sempre dependa de Deus. Porque a Bíblia diz que os que se humilham ainda são exaltados no tempo oportuno. Aplauda Jesus nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Deus.